Bem, meninos, agora nós estamos na nossa 15ª aula. Nós vamos falar sobre função polinomial de segundo grau ou função quadrática. Bom, aqui nós temos o formato padrão de uma equação de segundo grau. Tem o y aqui na frente, como a gente viu nas funções. Beleza, antes de eu começar a mexer com o gráfico, vamos relembrar o que nós vimos lá na função de primeiro grau, o lance da imagem e do domínio. Na função polinomial de segundo grau acontece a mesma coisa, tá? Vocês vão ver escrito lá no conteúdo, falando sobre domínio e imagem diretamente nos exemplos como problemas. Lembra que imagem é a letra Y e que o domínio é representado pela letra X. Lá no probleminha ele diz o que ele quer, não é isso? Aí você substitui e acha a resposta. Beleza. Aqui agora nós vamos falar sobre montagem de gráfico. Bem, eu quero que vocês observem o que é uma parábola. É esse formato. Toda vez que o termo A for positivo, a gente diz que o A é maior que zero, porque é um número positivo. A parábola vai ser sempre voltada para cima, a concavidade dela, a abertura voltada para cima. Se esse número que acompanha o x ao quadrado for negativo, a gente chama de A menor que zero, a parábola vai ser voltada para baixo, tá? Esse ponto, que é exatamente onde ela quebra para mudar o lado, a gente chama de vértice. Esse ponto a gente chama de vértice e é ele o ponto principal para a montagem de um gráfico, tá? Vamos descobrir como funciona. Aqui nós temos um exemplo de uma função. Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Para mim achar o par ordenado do vértice, que é o par ordenado que eu vou marcar que vai dar exatamente esse pontinho, nós vamos usar uma pequena fórmula para achar o x do vértice, menos b sobre 2a. Essa fórmula ela foi feita aqui em cima da equação original, só que eu não vou mostrar isso agora, né? Então, vamos lá. Menos termo b, 2. Vou colocar mais 2 para a gente lembrar que o 2 é positivo, o termo b, tá? Não é obrigatório, não. Embaixo, 2 vezes a. Quem é A? 1. Resposta, menos 2 em cima sobre 2, resposta menos 1. Vamos achar o y do vértice. Esse aqui é fácil, você vai pegar a resposta do x do vértice e substituir na função. Aonde tiver x, você vai escrever menos 1. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, entre parênteses, porque é negativo, senão dá tudo errado, menos 3. Vamos ver a resposta? Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 2 vezes menos 1, menos 2. 1, menos 2. 1, menos 2, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. Beleza. O meu par do vértice é menos 1 e menos 4. Sempre o x, depois o y. Vamos montar nossa tabela. A minha tabela tem x, a função aqui escrita, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 e o meu par ordenado, x e y. Muito bem. O primeiro número que eu vou colocar aqui foi o número do x do vértice que eu achei. E o par ordenado que eu encontrei, menos 1 e menos 4. Observa que se eu substituir o x menos 1 aqui, eu vou ter o que eu já tinha feito lá em cima. Por isso eu não vou fazer de novo não, tá? Vou escrever o número, que é o resultado da minha formulazinha, e o par ordenado que eu construí, tá aqui. Agora detalhe e o mais importante, quais são esses números?
tem que ser sempre o que está seguido do menos 1, o maior e o menor. Você pode escolher dois números maiores que menos 1, dois números menores que menos 1, 3, 4, quantos números você quiser, de modo que seja seguido, tá? E que você tenha como referência o x do vértice. Por exemplo, quem é que é maior que menos 1 e menor que menos 1 na reta? Estou com o meu menos 1 aqui, o maior é o 0, o menor é o menos 2. É o que está seguido, do lado, do ladinho. Lá no exemplo de vocês, que eu vou colocar para vocês copiarem, eu escolhi dois números. Então, se eu quisesse dois números, aqui está o meu vértice, seria 0 e 1, menos 2 e menos 3. E assim por diante. Mas eu só preciso ter três números: o vértice, o maior que ele e o menor que eles. Eu só preciso de três pares para montar a minha parábola, tá? Vamos mostrar agora. Menor que menos 1, 0. Aliás, perdão, maior, né? Menor que menos 1, menos 2. Está aqui meus dois números. Vamos substituir. Y igual 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Meu par ordenado é 0, que é o que eu escolhi. 0 ao quadrado, 0, 2 vezes 0, 0, sobrou menos 3. Meu primeiro par. Vamos para o segundo número. Parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 3. Ignora a cachorrada, gente. Par ordenado, menos 2, 4, menos 4, 0, menos 3. Então, eu tenho aqui três pares ordenados. Vamos jogar ele no gráfico. Reta x e y, como a gente já aprendeu na função do primeiro grau, plano cartesiano. Detalhe, é um plano para cada tabela. Nada de fazer tudo numa única tabela, senão dá errado. A primeira coisa a lembrar é que esses tracinhos obrigatoriamente tem que ter a mesma distância, agora mais do que nunca, porque não é uma reta, é uma parábola. Se colocar as distâncias erradas, a parábola fica torta, deficiente, tá? Não dá certo. Eu quero que vocês observem esses dois resultados de y aqui, como eles são iguais. Se isso acontecer, você está no caminho certo. E isso vai acontecer se esses números escolhidos for exatamente o que eu orientei. O seguido, maior que 1, menor que menos 1. Maior que 1, menos 1, menor que menos 1. Então, vamos marcar. Primeiro, marco o par do vértice. Menos 1 para x, menos 4 para y. Vou seguir aqui, vai dar bem aqui. Vou identificar, quero que vocês identifiquem o ponto do vértice, tá? Vamos marcar os outros pontos. 0 para x e menos 3 para y. Aqui. Menos 2 para x, menos 3 para y. Bem aqui. Se você observar, eles estão alinhados, ó. Exatamente por causa dessas coincidências. Então, não dá errado. Sempre do vértice para os pontos. Tá aqui minha parábola. Não tem erro, gente. Se fizer como eu orientei, tá? Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Observem que o termo A é negativo. Significa que o desenho da minha parábola vai ser para baixo. Vamos conferir, né? X do vértice.
menos b sobre 2a. Vamos substituir na fórmula. Presta atenção nos sinais. Menos, vou colocar o mais 4 aqui. 2 vezes, olha o menos 1, que é negativo, o termo A. Resposta, menos 4 dividido por menos 2. Resposta, 2. Vamos achar o parceiro. Y do vértice. Pega a fórmula e substitui. Menos da fórmula, tá? 2 ao quadrado. Tô pondo em parênteses, porque senão você vai começar a querer colocar positivo só porque é negativo aqui e aqui é par, né? E não pode, porque esse expoente é para o número somente. 4 vezes 2 menos 5. Eu vou ter menos 4 mais 8 menos 5. Menos 4 mais 8 mais 4 mais 4 menos 5 menos 1. O par do vértice é 2 e menos 1. Tá aqui meu par ordenado. Vamos para a tabela. Faz bonitinha a tabela, tá? Y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Aqui meu par ordenado. Aqui. Primeiro número que eu coloco é o x do vértice, 2. É ele que é meu norte. Maior que ele, menor que ele. Não importa quem você quer pôr primeiro. Eu vou colocar o menor, que é o 1, e o maior, que é o 3. Aqui não precisa substituir, porque eu já fiz isso aqui em cima. Então, eu vou só colocar o par que resultou. Pronto. Agora, vamos com os números escolhidos. Menos da fórmula, 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 5. Vai ficar menos 1 mais 4 mais 3 menos 5 menos 2. 1 e menos 2. Vamos substituir o outro. Menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 menos 5. Menos 9 mais 12 mais 3. Menos 5 menos 2. Olha a coincidência. Essa coincidência ajuda muito, tá? Se você escolher número 4 e o 2, por exemplo, vai ter uma parábola com uma perna menor e outra maior. Não tem problema. Às vezes coincide da parábola ter só um lado da perna, porque seus números foram escolhidos errados, tá? Aí você tem que mostrar os dois lados da perna. E a melhor fórmula é essa daqui, maior e menor. Vamos pro gráfico. Reta Y, reta X, os tracinhos sempre com a mesma distância. Papel quadriculado no dia da prova vai fazer bem para vocês. Vamos marcar nossos pontos. Lembre-se que eu estou fazendo sem a régua e sem medir, para andar rápido. Então, vamos lá. Marca primeiro do vértice e identifica ele, tá? 2 positivo para x, menos 1 para y, ele está bem aqui. Vou colocar o meu Vzinho aqui, de vértice. Marca os outros. 1 para x, menos 2 para y, bem aqui. 3 para x, menos 2 para y, bem aqui. Sai do vértice para os pontos. Aí você não vai errar. A mão tremeu, mas beleza, deu para entender. Isso é o que eu quero que vocês façam no dia da prova. Desse jeitinho, o gráfico do lado da tabela, os cálculos primeiro do vértice, tá? Vocês vão receber um exercício que tem os probleminhas de imagem e domínio e os gráficos para montar. Treinem, fotografar bem nítido para mim poder ver na plataforma. Quinta-feira nós vamos ver as duas últimas coisas que faltam: zero da função e análise da reta. Tá beleza? Por hoje é só. Vai o exercício e façam. Treinem para nossa prova. Até a próxima.